ele era estufa que nós amarrávamos, fumo na mão, ele tinha que subir na estufa para carregar. E eu que ajudava, meu pai e meu irmão trepavam na estufa. De medo que eu caísse, eles faziam ir a cavalo nas faleiras, assim. Mas eu tinha que forçar, né? Eles cabiam assim, acho que 20 quilos, né? Um passando para o outro para carregar aquela estufa. Desde os 14 anos nós Aqui em Palmeira mesmo? aqui em Palmeira. Então o pai e a mãe da senhora já contavam fumo. Nós também trabalhávamos serrandado, né? E daí nós plantávamos fumo e depois eu casei, continuei plantando fumo. E veja bem que agora já estou com, vou fazer 55 anos, né? Ela iniciou a parte de tabaco desde criança e eu não, nós com o pai não plantava fumo, né? Nós plantava feijão, milho, cebola, arroz, batata doce, batatinha, nós plantava isso. Quando um ano antes de nós casar que nós começamos com o fumo, né? Aí nós trabalhamos com fumo, acho que uns 4 anos, 5. Daí fizemos uma parada, né? Daí paramos um ano. Daí a Anice veio e obrigou nós a plantar fumo de novo. A necessidade. O senhor chega a que horas para dormir à noite aqui? Às 11 horas, né? Umas 11 e fica até que horas? Então, clarear o dia, às 6 horas, né? E colocando lenha na estufa a noite inteira? A noite inteira. De quanto em quantas horas o senhor coloca a lenha? De hora em hora, né? De hora em hora? De hora em hora. Se não esfria... Se abaixa a temperatura, aí o senhor perde fumo. estraga a qualidade aí, né? Uma rotina de trabalho bastante intensa, trabalho pesado, mesmo além do trabalho durante o dia, tem a necessidade de trabalho à noite, né, em função de cura e secagem do fumo, né, para quem produz fumo de urgínia em estufa. E é um trabalho que exige, né, uma dedicação praticamente 100% durante o período de safra. Isso faz com que, inclusive, muitos agricultores tenham dificuldade de ter uma propriedade diversificada. Durante a colheita inteira e toda a secagem, quantas noites o senhor posa aqui? Então, umas 25 noites, né? Tenho osteoporose, tenho 2 hérnias de disco, tenho desvio na coluna e tenho essa doença no tendão, né, no nervo principal, né, essa lesão tem, quando dá um nó ali tem que fazer uma cirurgia. No total a Nesta senhora mão toma... aqui eu já fiz 5 cirurgias. E agora estou esperando terminar a safra, porque não tenho condição antes, e vou fazer a cirurgia da perna. E agora embolou na perna. No músculo da perna, no tendão. Músculo da perna. A senhora toma quantos tipos de remédio hoje? Eu tomo codeína, gabapentina, que eu só tomo 3 por dia quando eu estou trabalhando. 3 bem cedo, 3 meio-dia, 3 de tarde.
E esse medicamento, esse abaixo da morfina. E daí, além disso, toma remédios superosos, toma cálcio, toma levodopa. Quantos comprimidos por dia? 12 por calmante e por calmo de noite. Fumicultores acabam tendo bastante problemas de saúde, principalmente relacionado aí ao uso intensivo de agrotóxico, mas não só, né? Acaba em função dessa sobrecarga de trabalho tendo outros tipos de problemas. Então é muito comum você encontrar na fumicultura pessoas com problemas de coluna, problemas de dores, né? Em função justamente do peso, né? do trabalho penoso, né? Que a atividade exige. E a senhora já está cansada dessa lida? Mas Deus o livre, tá louco, né? Desde quando plantando e se não fizesse mar por gente ainda, né? A senhora passa mal, costuma passar mal? Por exemplo, se cair uma chuva, cair uma chuvinha e daí esquentar o sol. Ah, pode saber que Deus o livre, faz mal, né? As folhas do fumo úmido, geralmente com orvalho, eles acabam liberando a substância nicotina e outros, e o próprio veneno que vem junto, né? Que para fazer essa plantação eles acabam fazendo uso de agrotóxicos também. Então, agrotóxico, mais a substância nicotina, mais umidade, mais calor da pele, absorção. Isso é absorvido pelo sistema. Então ele acaba fazendo uma absorção sistêmica. Ele tem uma intoxicação aguda por nicotina e agrotóxico associado. Tipo, à noite, assim, a gente não dorme, né? Eu acho que um pouco é de canseira, que a gente fica, ou não sei o que é. Chega a variar de noite, não dorme direito. Não dá. Variar, que a senhora diz, é ter uma espécie de alucinação, não pegar no sono, não é? Dorme, daqui a pouco você acorda e você bate, dá aquelas ruins assim. Não sei se isso é por causa Isso é durante a colheita? Durante a colheita. E a gente se molha, né, porque vai, chuva. Isso aqui é cumulativo, ou seja, esse indivíduo ele vai ter uma intoxicação agora, vai fazer alguma consequência. Daqui 2 semanas mais uma, né? Mais uma consequência que está acumulando aquela primeira. Daqui 5 meses mais uma outra intoxicação, opa, já é a terceira. Ele vai acumulando esse tipo de intoxicação. Então isso aqui não é liberado do organismo, essas toxinas, essas coisas. Ou seja, ele vai tendo uma sequência de piora clínica. E essa questão da doença do tabaco verde ela é bastante séria, né? Principalmente em dias de chuva, a pele fica exposta ao tabaco e acaba absorvendo quantidades muito grandes de nicotina. E é curioso, inclusive, porque quem é fumante e que está acostumado com nicotina normalmente tem menos problemas de saúde do que quem não é fumante. E quem não é fumante não está com o seu organismo acostumado com a nicotina, ele vai ter picos de nicotina no seu organismo, vai acabar tendo problemas de saúde. Se chove no meu serviço, às vezes nós se escondemos, né? E às vezes, muitas vezes se queixa que às vezes está trabalhando com outro e chove e tem que encarar a chuva. Aí daí começa, daí faz maior para um, para outros não faz. Aí já aconteceu também de dizer assim, poxa, para você não faz maior porque você fuma. Eu conheci um paciente em Cruz Machado que aos 33 anos de idade, eu não me esqueço desse paciente, porque aos 33 anos de idade, um indivíduo bem jovem, esposa e 2 filhos. Quem trouxe o paciente lá de fora para o consultório foi a esposa, ele não conseguia andar. Ele tinha uma doença neurológica, de tanto trabalhar com fumo e intoxicação, tanto com o fumo quanto com os agrotóxicos, que aos 33 anos de idade ele estava sendo carregado pela esposa, ele não conseguia andar sozinho. Tinha fraqueza nas pernas, tremores, diminuição de força muscular em membros superiores, e um indivíduo jovem, 33 anos. Diagnóstico desse indivíduo, intoxicação crônica, agrotóxicos e nicotina, consequências disso, ele ia ficar com sequelas neurológicas mesmo, isso aos 33 anos de idade.
senti a primeira coluna. Achei que era da coluna e comecei a tratar da coluna. Depois eu descobri que não era da coluna, era depressão. Aí eu tive problema das colunas, tratei já também, tratamento de coluna. Mas a depressão está até hoje, não consegui mais sair. Intoxicação crônica com agrotóxico e depressões graves, inclusive com evolução até para suicídio, distúrbios psiquiátricos importantes, não só depressão, mas uma depressão que acaba desenrolando para uma situação de internamento ou às vezes mesmo suicídio. Essa questão do estresse está muito direcionada ao trabalho que a fumicultura exige das famílias. Inclusive já temos relatos aqui da região de famílias fumicultoras tem um histórico já, tem uma relação muito interessante, inclusive tem algumas pesquisas que apontam e a gente precisa de mais pesquisas na região para tentar relacionar a questão do suicídio com o trabalho com a fumicultura e a questão da contaminação pelos agrotóxicos também. Eu quero fazer uma pergunta, se o senhor quiser, o senhor não precisa responder, tá? Muita gente que tem quadro depressivo, que tem depressão, plantando fumo, pensa em tirar a própria vida, muitos tiraram a própria vida. Você já chegou alguma vez em pensar nisso? Tem vezes que a gente fica numa situação danada, não sabia o que fazer, teve vezes que foi complicado. Que a gente não tinha nada o que fazer, sem dinheiro, né? Fiquei numa situação bem difícil. E o senhor pensou em tirar a vida? Só na cama, só se escondendo dos outros. Vontade de se esconder, vontade de sumir, assim. Entendo. Até hoje tem lugar que eu não me sinto bem, não. Eu até já carrego na carteira, eu tenho que carregar um calmante. O Rivotril e outro medicamento. Às vezes eu estou num lugar e não me sinto bem, começa a atacar os nervos assim. Aí eu tenho que tomar um calmante daqui e dar uma relaxada, aí dá uma aliviada. Mas não posso ficar sem medicamento. Se ficar uma noite sem medicamento, no outro dia já acontece tudo de novo. As famílias às vezes têm as terras, às vezes não. Mas aí a empresa fumageira, ela cede em empréstimos que vão desde questões financeiras, monetárias, né, recursos para a família sobreviver durante o ano, até o fornecimento dos insumos. E à medida que a família produz o tabaco, o fumo, ao final da colheita, ela tem que entregar em produto, que no caso é o fumo. E algumas famílias que têm uma estrutura melhor, elas conseguem pagar suas contas e continuar plantando. Algumas famílias, principalmente aquelas que têm poucas terras, pouca estrutura, muitas vezes acontece ela ficar endividada. E a partir daí ficar plantando fumo por muitos anos para poder custear essas dívidas, né? A dívida é os insumos Você pega antes para plantar isso? Para pagar. Agora só que eles estão cobrando tudo agora. Agora ninguém deve mais. Não, agora ninguém deve mais. Agora já cobra o pedido. Paga na mesma safra? Paga porque tinha muita gente que não pagava o pedido, aí ficava de cal, não pagava. Não, tem gente. Tem muita gente aqui hoje. E vai rolando juros. Aí é que eles acharam melhor cobrar o pedido. Não paga porque o produtor, se ele ficar 5, 10 anos devendo, a firma que esqueça, porque se um ano já é difícil de pagar, já imaginou. Mas melhorou. Esse tipo melhorou. Porque hoje nós fazemos, nós dizemos o pedido lá dos adubos, dos insumos, só que nós pagamos 6, 7 mil. E daí tem a fumo ainda. Fumo do ano. E se for para ficar devendo lá, paga 12, 13, até 15 mil. Daí tem a fuga também, né? Que juro é esse que eles cobram daí lá na firma. Mas daí não é juro, pois daí é triplicado esse juro aí. É absurdo, hein? Daí de 7 mil, daí vão cobrar 15, daí é mais que o dobro daí. Daí por isso que a firma é rica desse jeito daí. As firmas, né? Porque que vende esses adubos, porque a Souza Cruz não é que vende esses adubos, é as outras firmas lá, né? É as outras empresas, né? As principais dívidas dos agricultores se colocam na questão do investimento, né? Sobretudo quando você precisa construir ou reformar, ou então mudar algum sistema de produção, né? Na reforma de estufas e galpões.
E ano a ano é o custeio da safra, né? Nós, em vários momentos, já questionamos o preço que as empresas fornecem, por exemplo, os insumos agrícolas. Se a gente fizer pesquisas de preço, normalmente você vai encontrar preços um pouco abaixo, né, do que as empresas fornecem no mercado de insumos agrícolas. Pegar muito dinheiro fora, dinheiro ajuda para comprar os insumos, né, para trabalhar, que não dava tudo, né. Aí os últimos anos eles também não ajudaram nós. Até um ano daí me botaram no Serasa ali, daí eu não pude comprar nada, não pude plantar. Daí até o meu rapaz ele conseguiu um financiamento ali, que era um orientador, né? Ele conseguiu plantar, só que também não cobriu nem a despesa. Quem colocou o senhor no Serasa foi a empresa? A empresa Aliança? colocou uma vez a Aliança. Por causa do quê? Porque eu atrasei, a safra deu ruim, eu atrasei, não paguei as contas, tudo. Uns 3 anos ruins as últimas safras. Que a pior parte é a comercialização. Vou dar só um dado aqui, o Rio Grande do Sul, ele consegue um valor a mais no quilo do fumo em relação ao Paraná e a Santa Catarina, devido ao nível de organização que eles têm na comercialização. De tempos em tempos a gente vive crises nesse setor, né? Eu lembro que foi em 2005, 2006, a gente teve uma crise de preço similar ao que a gente acompanha nesta safra, e a justificativa das empresas naquela época era a baixa do dólar, né? E em função da baixa do dólar, os preços internacionais estavam baixos e as empresas alegavam que não tinham condições de pagar bem o fumo. Esse ano, né, por ironia do destino, nós estamos com um dólar lá em cima. Ou seja, as empresas nunca lucraram tanto com exportação como estão lucrando esse ano. Aí aparece outra desculpa. Aparece uma desculpa de que a produção de fumo aumentou no contexto internacional. Mas veja, se aumentou a produção de fumo no contexto internacional, não é culpa dos agricultores, não é culpa dos produtores. Essas mesmas empresas que atuam aqui no Brasil atuam em outros países. Então, se a produção de fumo está de forma a mais daquilo que o mercado exige ou aquilo que o mercado consome, a grande culpa de ter produzido a mais é justamente dessas empresas que dominam o mercado internacional de fumo, tanto aqui na África, na Europa, nos Estados Unidos e assim por diante. Então, sempre há uma justificativa por parte das empresas, e essas justificativas normalmente são justificativas esfarrapadas, que não convencem ninguém. Eu vejo que a grande necessidade que nós temos é de tornar a fumicultura uma atividade com uma opção de renda para o agricultor familiar, e não como acontece hoje, sobretudo nas regiões onde produz fumo de estufa, que o fumo é a única alternativa de renda da grande maioria dessas famílias. Ao fato que ele é a única alternativa de renda, então você passa a ter uma dependência muito grande desta atividade e acaba ficando na mão das empresas fumageiras. Eu tinha feito as minhas lavouras de feijão, daí no fim da conta acabei perdendo depois de colhida.
Perdi tudo, totalmente tudo. Depois de arrancado o feijão, nos maços. Aí o que foi? Nós sobrigamos. Porque a empresa daí chegou aqui e falou assim para mim, ó, nós te damos tantos mil e parcelamos para 5 anos. E de imediato eu aceitei a proposta, né, porque eu estava devendo. E quando eu recebi esse dinheiro, eu fui pagando durante 5 anos. O tabaco aqui é plantado há mais de 50 anos. Então essa monocultura, o cultivo do tabaco, faz parte da cultura do povo. Então há de se entender, e também financeiramente, né, hoje ainda é atrativo o cultivo do tabaco. Uma árvore, quanto mais raiz, mais firme ela fica, né? Ela vai ter condição de absorver mais água, mais seiva, né, mais nutrientes, né? E se der um vento, com certeza ela vai resistir mais, né? Então é a mesma coisa que o agricultor ou qualquer um de nós, né? Eu acho que é necessária a diversificação agrícola, também quanto um resgate, né? Há muitas coisas que antigamente eram cultivadas até pela própria subsistência, e hoje não é mais plantado, né? E mesmo que eu saí à procura de outra atividade, só que os nossos políticos aqui nunca deram uma chance para nós, né? Então, acho que para cumprir, inclusive, com aquilo que a Convenção 4 prevê, da gente criar alternativas, é necessário que o governo federal, que os governos estaduais, que as prefeituras municipais, enfim, que os sindicatos, as associações representativas dos agricultores, busquem desenvolver alternativas de geração de renda para os fumicultores. Eu não vejo, num curto espaço de tempo, um programa que substitua a cultura do fumo na grande maioria das propriedades, mas vejo sim uma possibilidade concreta da gente desenvolver atividades que diversifiquem a renda, que tornem os agricultores menos dependentes da cultura do fumo. Que eu possa optar ano a ano se eu vou plantar 50, se eu vou plantar 60 ou se eu não vou plantar fumo em função de outras rendas que eu possa ter na minha propriedade. Fui e falei para ele, escute fulano, mas você podia me dar uma mão, eu queria plantar outra coisa fora do fumo, porque a minha saúde não... Aí eu voltei no fumo. Daí fumo, e eu cheguei a pedir para esse meu, naquela época, fui pedir para esse meu, essa secretária, daí ele me mandou plantar abóbora, que daí ele mesmo comprava a produção de abóbora. Daí eu pedi, mas que abóbora que eu preciso de plantar? Não, planta qualquer abóbora dessa aí mesmo. Daí eu digo, meu Deus do céu, eu vou viver da abóbora? Daí eu falei assim pra ele, não, eu queria plantar, tipo, uma coisa assim que tivesse uma alternativa para mim sobreviver. Daí eu queria, naquela época, eu falei assim, que será que não dá para implantar uva? Daí ele me falou, não adianta. Kiwi? Não adianta. Mas outra coisa, você não acha alguma coisa para mim? Que encaixe para mim? Não, você é só fumo mesmo. Vocês aqui de Oslo é só fumo. Daí eu digo, então vamos plantar fumo. Essa diversificação, ela pode trazer, se você acredita que ela pode trazer, além de benefícios financeiros para o agricultor, ela pode trazer também benefícios psicológicos e de saúde, já que muitos deles tomam assim, remédio por conta do estresse na hora de comercializar, enfim. Você acredita que pode melhorar, inclusive, a saúde do agricultor? Sim, inclusive esse é um dos pontos centrais quando eles falam em diversificar, é melhorar a qualidade de vida, a qualidade do trabalho. Aí eles falam, queria trabalhar com
plantio de morango, estufa, queria trabalhar com horta orgânica, com produção de carneiro, que aí dá menos serviço, a gente não usa agrotóxico, né? E a gente vai conseguir também ter uma renda. Quando que o senhor decidiu ir pro morango? Eu decidi o ano passado. Por que, assim, que foi logo pro morango? Não, é que eu resolvi de ir pro morango porque eu vi que é uma coisa assim que tava sendo bem vendido, que bem aceito aqui na cidade, sabe? Daí eu tava com medo, sabe? Porque eu nunca acreditei que o morango não dava nem 500 gramas por pé. Né? No fim da conta eu fui surpreendido que eu tirei 1,4 kg por pé, né? Então fui um dos produtores aqui na Rio Azul, fui um dos campeões em produção de morango, em quilo por pé, né? Para quem que o senhor vendeu esse morango? Tudo picadinho na cidade. Aqui em Rio Azul e Rebouças. Para mercado, para venda? Não, só particular. Teve gente de Curitiba que veio comprar morango aqui na minha propriedade, tinha gente até de Mato Grosso. De Mato Grosso, veio aqui buscar morango aqui. Fernandes Pinheiro, quer ver, Ponta Grossa. Eu lucrei livre aí, foi mais ou menos, que eu livrei assim livre, mais ou menos eu livrei acho que uns 16 mil. No fumo eu livrava mais porque eu plantava bastante fumo, né? Eu plantava 30 mil pés, um ano eu cheguei a plantar 70 mil, né? Com 2 mil pés de fumo, senhor, que foi a quantidade que o senhor plantou de morango, quanto que o senhor lucrava? Senhor? Imagina? Quantos mil pés? 2 mil pés? Com 2 mil pés de fumo eu lucraria, sabe quanto? Eu lucraria R$1.000. R$1.000? R$1.000. Com 2 mil pés de morango, o senhor lucrou 16 mil? 16 mil. Se o senhor pudesse dar um recado para o agricultor que está pensando em largar o fumo e se arriscar em outra coisa, o que o senhor diria para ele? Olha, eu diria para ele que tentasse, né? Tentasse devagar, não assim com loucura, né? Mas ele podia tentar, tem tantas opções hoje, né? Tem, tanto faz, vamos dizer assim, tem tantas espécies de outra coisa que dá para fazer, né? Se não quer lidar com o morango, porque o morango também, né? Tem gente assim que diz assim, aqui no Azul diz assim, mas se todo mundo for plantar morango. Mas tem tanta coisa para fazer fora o fumo, né? E que nem eu falei assim um dia para um agricultor, né? E até repito. Um agricultor falou assim, mas se tirar o fumo de nós morremos todo de fome. Eu falei, não senhor. O fumo não vai dar batatinha na terra, não vai dar espiga de milho. Eu falei para ele, feijão, não, né? Pelo contrário. Tem que comprar tudo de novo, né? O fumo é uma baita de uma ilusão.